Bom, começamos mais uma gravação chamado podcast. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Quintino. Quintino. Queria agradecer demais sua presença aqui. Vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído, sem nenhum tipo de formalidade, como você me fala. E é isso aí, obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, por poder participar do seu podcast. É uma honra para mim estar aqui também. A honra é minha, poxa vida. Eu gravei, né, com o pastor Oséias, que é marido da Fernanda. E, foi um bate-papo muito legal. Foi o primeiro, né, como eu sempre digo, o projeto não era para eu apresentar, né, era para outras pessoas apresentarem, mas acabou que o andar da carruagem acabou me obrigando a fazer. Mas estou gostando, para ser bem sincero. Que bom que você está gostando. E queria, se quiser falar alguma coisa, apresentar, falar quanto o pastor Oséias dá trabalho no dia a dia. Meu nome é Fernanda, sou casada com o Oséias, né, mãe da Júlia, que normalmente eu não tenho nome, eu sou a esposa do Oséias do é a mãe da Oséias, Júlia. é a mãe da Júlia, então meu nome não é necessário. Eu vim do interior, né, de uma cidade pequena, para Campinas, já faz uns 20 anos que eu estou aqui. Vim para trabalhar, porque lá não tinha emprego, e no trabalho eu acabei conhecendo o Oséias. Uma criança de 17 anos, eu já tinha 21, ele tinha 17, e a gente acabou ficando junto. Coincidência, a minha esposa, a gente começou a namorar, ela tinha 17, eu tinha 20. Eu comecei a gostar dela, tinha 16, então 16, 20. Aí eu sou, né, a mais velha, né, então eu tenho que cuidar da criança. E... Olha, eu cortei pra sua câmera. E eu acho que no dia que a gente foi entrevistar, né, eu tava pensando uns temas pra gente falar, né? Aí eu conversei com o Leonardo e falei, Leonardo, o pastor Zé vai lá, pensei em falar sobre isso, sobre aquilo. Aí ele falou, fala sobre as drogas, não sei o quê, que ele é drogadicto, foi ex-drogadicto, não sei o quê. Eu falei, cara, não fazia nem ideia, não fazia ideia. Não sabia, fiquei sabendo no dia da gravação. Eu falei, ele chamou eu pra falar sobre isso, não chamei, nem foi por causa disso, mas acabou coincidindo que foi um assunto importante, porque é difícil a pessoa que está vivendo isso se libertar. Sim, é muito complicado. E quando eu descobri, né, que ele era dependente químico, a gente já estava casado há 7 anos. Então já tinham uma vida juntos, né? E não fazia nem ideia. Não, nunca desconfiei. Tanto é que quando o pai dele veio falar para mim assim, liga pro Oséias que ele tem que falar com você. Eu liguei sabendo que estava acontecendo alguma coisa, mas eu achava que ele tinha outra família, que ele tinha outra mulher. Nunca passou pela minha cabeça que era problema com droga. Então, aí quando eu liguei para ele, falou que ele era dependente químico, e aquilo para mim foi um choque muito grande. Uhum. Como já fazia 7 anos que a gente estava casado, eu queria ter filho, né? E Deus não permitiu eu ter filho nesse tempo. Ainda bem, né? Imagina. Ainda bem, porque eu não ia conseguir conciliar um filho e um dependente químico na minha vida. Então, o dia que ele falou, eu falei, Senhor, agora eu entendi porque até hoje eu não tive filhos. Uhum. Porque eu não ia conseguir trazer o casamento e o filho e mais a dependência química, né, na minha vida. E ele comentou no dia que você não decidiu não se divorciar e tal. E assim, parando pra pensar, a sociedade, ninguém iria julgar se você decidisse se separar. Mas daí você pensou, ou você teve que tomar decisão, ou desde o começo, não vou divorciar? No dia que ele falou, eu tive um treinamento para ir, na volta eu dei um calmante para ele, né, para ele dormir, que ele já estava tendo crise de abstinência. Então, aquela hora eu desabei a chorar e a falar com Deus, né? Falei, Senhor, eu não vou conseguir, então eu vou largar, porque não quero ter essa vida para mim. Eu não tenho mínimo de estrutura para viver com um dependente químico. Eu não sei o que é isso. Meu pai era alcoólatra, então eu sei o que é viver com uma pessoa com vício dentro de casa. Meu pai já era alcoólatra.
Aí Deus falou pra mim que não. Que era pra eu continuar com o casamento, que ele ia sustentar. E daquele dia em diante eu segui. Eu obedeci a Deus. Então eu segui o casamento. Mas não foi fácil, não. Não, imagina, porque até com crise financeira já é difícil. Eu acho que comentei com ele, eu tive uma crise financeira que, apesar de todos os percalços, não teve jeito, acabou unindo a gente, né? Mas que normalmente a maioria dos casais se separaria, acabou unindo a gente. Daí eu falei brincando, se eu for largar da minha esposa, eu sou muito burro, porque foi a mulher que vendeu lanche na rua comigo. Então, e isso é uma verdade, né? Quem tá do seu lado. Porque a hora que o negócio estourou mesmo, os amigos se foram. Quem ficou foi a família, né? A família que socorreu, a família que sustentou. Então, tem tudo isso também, né? Eu acho que nessas horas que mostra, tipo, será que eu casei certo? Porque a gente, tirando ou não, fica sempre pensando nisso, né? Quando é jovem. E eu lembro de, se eu for para pensar a minha cabeça na época, de, vou casar, achando que era oba-oba, não sei o quê. Eu falo brincando, né? Que eu tive a sorte, não foi sorte, né? Foi Deus, mas podia ter dado tudo errado. E graças a Deus, mas eu acho que Deus na relação também influencia muito, assim, mesmo que teoricamente o casal não deveria ter casado, entendeu? Ou casou errado, enfim, Deus transforma. Então, como eu me converti, eu já estava casada. Então, eu casei sabendo que ele bebia, sabendo que ele fumava, porque para mim não tinha problema nenhum, era normal, era católica. Né? Então, assim, não fazia diferença nenhuma para mim ele beber e fumar. Mas, depois de casada, eu me converti e foi aí que Deus me sustentou, né? Porque eu acho que se eu não fosse convertida, eu não ficaria. E foi muito difícil? Tem algum detalhe que você queira contar sobre esse processo de libertação? Porque mesmo que a pessoa seja Jesus, não é de um dia para o outro, né? Que ela vai ser liberta e de qualquer vício, né? Não só drogas, de pornografia, de qualquer pecado em si, enfim. Eu descobri no final de 2010 o vício dele. Então foram 4 anos até a conversão dele. Então, os 2 primeiros anos ele vivia tendo recaída. E depois que eu engravidei, ele deu uma parada. Eu falo que quando eu engravidei, eu tive 2 alegrias. A primeira foi de que, né, eu ia ser mãe. E a segunda foi que Deus tinha ouvido a minha oração. Quando eu engravidei, eu tinha certeza que Deus tinha ouvido a minha oração. Então eu falei, não, Senhor, agora o Senhor me permitiu ter um filho, significa que o Senhor ouviu a minha oração e que o Senhor vai transformar a vida de vocês. Então, foi mais 2, após a gravidez, eu tive mais 2 anos ainda com ele nas recaídas. Eu nem tenho noção de como é conviver e o dia a dia, o quanto deve ser difícil. Foi mais ou menos isso que eu falei. Então, assim, a primeira vez que eu vi ele tendo uma crise de abstinência foi no shopping. Eu até acabei me assustando, porque ele fazia uns movimentos com a cabeça, sabe? Ele tinha tipo um stick com a cabeça, assim. Eu tava sentada, ele foi pegar alguma coisa pra gente comer, e ele começou a ter um stick. Aí eu falei, é a crise de abstinência, né? Então, eu sempre me calei quando ele tinha essas crises. Eu perguntava se ele estava bem, ele falava que estava tudo bem, que ele não queria conversar. E eu não ficava cutucando, sabe? Mas se você não tá bem, conversa comigo. Não, nunca. Às vezes é pior, né? É pior, então eu nunca fiquei cutucando. Você tá bem? Tô bem, quer conversar? Não. Respeitava o momento dele. Tava cutucando ele, não. E querendo ou não, deve ser uma situação humilhante pro homem, né? Se ficar frágil na frente da esposa. Eu já tive, por causa do transtorno que eu te falei, é complicado também. Tipo, na hora que você surta, depois bate o arrependimento, aí você percebe que você não tá no seu normal, que você não é assim. Você fica assim porque você tem um problema. Isso. Mas você não é assim, entendeu? Eu conversei isso bastante com a terapia, que ela colocou na minha cabeça. Você não é assim. Como é que você é quando você tá normal? Quando você tá bem? É assim que você é. Você tem um problema que é hormonal, mas você não é daquele jeito. Tem que colocar isso na sua cabeça. Sim.
E procurar até ajuda, né? E na época, ele procurou até uma psiquiatra para induzir o remédio, né? Para induzir a medicação. Mas não foi muito tempo que ele ficou tomando remédio, não. Então, ele conversava normal, falava normal. A gente tinha uma vida normal depois. Mas não era... Não tomou muito tempo, por quê? Porque ele não queria tomar? Porque ele não queria tomar. Ele não quis tomar. Então, acho que ele tomou... Preconceito? Sim. Sim. Essa ajuda... Eu também tive um pouco. De psicólogo. Só foi na psiquiatra para pegar a receita do remédio mesmo, sabe? Não foi nem para iniciar tratamento. Foi para pegar a receita, tomou um mês, parou, não tomou mais e foi tentando por força dele, né? E às vezes é pior, né? Você começa a tomar remédio, depois para, faz uma montanha-russa hormonal de tudo e acaba às vezes piorando, né? Eu vivenciei isso também. E parar por conta própria, por preconceito, de achar que não precisa, não sei o quê. Eu acho que tudo a gente, ainda mais os crentes, tudo que é da mente a gente espiritualiza. Sim. Se a gente quebra uma perna, a gente vai no médico. Se a gente tem uma dor de ouvido, uma dor de barriga, uma dor na unha, a gente vai no médico. Se a gente tem um problema psicológico, hormonal, qualquer outra coisa, a gente fala, é frescura, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, frescura, é o demônio, é tudo, né? Menos que você tem um problema. Mas foi bem difícil no início aceitar essas crises de abstinência dele. Ele nunca foi agressivo, ele teve um episódio agressivo só nessa fase, mas ele não chegou a levantar a mão para mim. Foi um episódio agressivo na fala, que eu acho que ele já não estava suportando mais, mas foi um único episódio agressivo. Do restante, ele era mais tranquilo, apesar de tudo. Não tomou um café? Quer um café? Não, quer não, obrigado. Aí, pastor, ele tá lá assistindo. Nós falamos mal dele aqui, já tá aqui do lado. Ainda mais que o braço dele é o tamanho da minha perna. Não. E... Hoje ele tá mais calmo, né? Então. E maternidade, quando chegou o filho, ele tava com um problema ainda, né, no começo. Tava no fim do... Ele tava nas recaídas, né? E quando chegou a filha, eu tive depressão pós-parto. Então ele precisou entrar para ajudar a cuidar. Sua filha teve um problema, né? Também, ela nasceu com fenda palatina, então ela ficou na UTI por 20 dias. Eu acho que ele comentou isso. Eu não lembro se eu perguntei para ele explicar o que era. A fenda palatina é uma fissura que tem no céu da boca. O dela pegava, então, o palato mole e o palato duro. Então, o céu da boca dela fazia É meio que aberto. Aberto. Então, já parecia a gengivinha. A ligação entre a boca e o nariz não existia. O que fecha, sabe? A nossa boca e o nariz. Não, tudo que ela comia voltava pelo nariz. Hoje em dia é quase que imperceptível. Eu Hoje acho que até a fala dela também é. Eu acho que quando ela for adulta vai ser... Não vai aparecer absolutamente nada. E agora já tá... Você tem que prestar muita atenção para perceber que ela teve alguma coisa. Sim. Tem que prestar muita atenção. Quando a gente iniciou... Quando ela tiver mais velha, graças a Deus... O tratamento dela na Sobrapar, a médica falou, ela tem 90% de chances de falar fanho, né? Que é o normal. Ia atrasar e tem um retardo na fala. Muito pelo contrário, ela... Um ano e meio já começou a falar perfeito e ela não teve nenhum dessas sequelas da fenda, né? Com filho, nossa, dói mais, né? A gente pede... Não, eu prefiro ficar cego do que ver minha filha sofrendo. Sim, com 8 meses fazer cirurgia. Né? Foi bem complexo no início. Assim. Quando a Jana engravidou de novo, eu tive vários pensamentos intrusivos. Sabe, aquele pensamento que não sai da sua cabeça. Mesmo que você não queira pensar naquilo, fica ali intruso. Você fica tentando mudar e não consegue. Não consegue. De que, ela vai morrer e a criança vai morrer junto com o parto. Vira e mexe, eu já tive muito de tentar fugir desse pensamento e não conseguir. Principalmente quando eu morei em São Paulo, que era só trabalho, só trabalho, só trabalho. Não, ela foi junto. Eu fiquei, junto? Sim, ela foi junto, mas ainda mais quando a gente andava de metrô, segurava a Giovana, até suava frio. Ainda mais porque eu ficava imaginando
Alguém roubar? ou Qualquer ela, coisa. ela sai correndo É. e cair na linha do trem, Nossa. ou ela morreu, isso, aquilo. Nossa, e eu começar a repreender em nome de Jesus, porque você não consegue viver. Não, É você um não negócio consegue. horrível. É péssimo, é péssimo. Quando, é como eu falo, eu prefiro que me atinja, eu prefiro ter todas as dores do que ela. Todos os problemas virem pra mim do que pra ela, mas felizmente não é assim. E aí foi quantas cirurgias ela fez? Como é que foi esse processo? Ela fez a primeira cirurgia com 8 meses. Ela entrou no centro cirúrgico, só que ela teve uma alergia à anestesia, então ela broncoaspirou e adquiriu a asma. Nessa broncoaspiração ela acabou adquirindo a asma. E aí ela precisou voltar todo o tratamento para fazer a cirurgia novamente. Então ela foi 2 vezes para o centro cirúrgico. Na segunda ela já conseguiu fazer, já foi tudo bem. Ah, graças a Deus. E ela não quis vir hoje, né? Tá bem que tadinha. Não ia ter nenhuma Dormi amiguinha. hoje. Não ia ter nenhuma amiguinha. Ela tá com quantos anos? 10. 10 anos 10 já? anos. Nossa. 10 anos. Minha filha é muito gigante, então. É super gigante. É fora da curva. Vai fazer 8, tá com 7 ainda. Menininha. Já falta só 2 aninhos, né, pastor? Tá ouvindo aí, ó. 12 anos. Aí já vai começar os gavião em volta ali, ó. Aí quando for um gavião lá perto da sua casa, você já usa uma regata, faz uma força assim no braço. Começa a fazer. Como é que chama? Bíceps na frente do moleque. Que nem eu vi uma vez a Xuxa falando do pai dela. Ele. Quando ela e o Sérgio Malandro é amigo de infância, né? Uhum. Quando ia pedir pra ele pra levar, deixa eu lá ir passear com ela, não sei o quê. Aí ele limpava a arma assim, ó. Ele tinha uma coleção de arma, ele começava a limpar a arma. Vou trazer ela que horas? Pior que vai ser, viu? Pai ciumento. Nossa. Quer participar da conversa? Vamos participar? Vamos? Então, peraí, vamos dar um pause aí pra arrumar as cadeiras. Ó, voltamos agora com os dois, né? Olha aí, então aqui agora. Casal 20. Estamos aqui para falar um pouco, né? Que bom estar aqui com você de novo. Agora o casal. É, então. Agora não pode falar um mal do outro. Ah, vixe, falar mal, a casa cai depois. A primeira vez que fica alguém aqui, ó, nesse layout, assim, 2 juntinhos. Já vi que tá pequeno. Ou é o pastor que tá muito grande aí, ó. Ah, é, né? Não, mas eu emagreci. Eu emagreci. Devido eu sofri um acidente de moto de novo. Acabei perdendo algumas massas aí durante 3 semanas. Foi quando esse acidente? Aí 3 semanas. Ô, louco. De novo. Você tinha falado e... Não, foi o ano passado, em outubro, e agora de 3 novo. semanas? Nossa, 3 semanas. Agora só caiu, né? Um cachorro derrubou eu. Nossa. Acabou entrando na frente, aí a Fer tava junto. Mas graças a Deus não foi nada de... que bom estar aqui de novo, Matheus. Obrigado pelo convite. Tá participando com a Fer. Ela contou um pouco aí da história, né, dela. Apesar que tem muita história, viu? É que ela tá meio tímida ainda, tá? Então já lembra segurando ela. aí, né? Então já lembra ela que, aí. assim mesmo, tudo eu estava ouvindo aqui do lado, ela falando um pouco da minha história, mas ela sofreu porque ela querendo participar das coisas da igreja, muitas vezes ia sozinha, e se converteu lá na Ebenezer, né, que é ali no Taquaral, na Paulo Bueno, pastor Marco Antônio. Na época, quando ela começou, era o pastor Flávio, né? Pegou ali o finalzinho dele até ali para os Estados Unidos, mas ela aí nesses 5 anos, ela praticamente ia sozinha para a igreja, né? Vamos dizer, era uma mulher casada solteira, né? Ficava sozinha na igreja, muitas vezes eu levava ela, aí tinha vezes, vamos comigo. Você já tinha filho já ou ainda não? Não, ainda não. Nesse período ainda não, né? Que era período ali de 2008, mais ou menos, até 2011, 2012, assim. Foi quando ela se converteu. Então, assim, ela ia sozinha, praticamente, né? Então, ela passou um bocado aí, né? Então, foi difícil um pouco para ela. Mas, assim, depois da conversão, foi uma experiência boa que a gente tivemos, né? De como casado. Nós precisamos retratar, ganhar confiança de novo, né? Somente eu ganhar a confiança dela, devido à vida que eu tinha, né? Das mentiras, entre outras coisas, porque quando a gente converte e aceita Jesus, a gente quer falar a verdade, né? Eu não sei se eu perguntei no dia como é que foi essa conversão, o dia, o horário, se você lembra assim, foi nesse momento, né? Ou era um culto, você lembra? Não, eu comecei para a igreja, na Ebenezer lá, quando que ela comentou, quando eu precisei pedir ajuda, né, ali em 2000
2011, 2012, mais ou menos, né? E dali a gente, né, ela falou, tinha minhas caídas, ainda continuei, né, bebendo algumas coisas ainda, mas eu fui me entregar mesmo quando a gente se mudou pro Jambeiro, né, pro São Martinho ali, que a gente começou a congregar no Nazareno Jambeiro. E ali, aí eu comentei, né, eu acho que até comentei que quando o pastor convidou para participar lá do som, mexer no som sim, só, né, sim. tal. Aí ela mesmo, né, usada por Deus, lógico, falou, ó, se você quer, Tem que mudar. você para de beber, você fala pro pastor a verdade, Uhum. né? Você bebe ainda, toma sua cerveja, não sei o quê. Aí foi ali onde eu orei e falei, não, Deus, quero ter uma nova vida, quero mudar, e acabei entregando minha vida para Cristo, né? Ali já tínhamos a Júlia já era 2013 para 2014, mais ou menos, né? Então foi assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Quando ela foi usada por Deus, eu falei, não, Deus, quero uma nova vida. Então foi quando eu entreguei a minha vida para Cristo ali, né? E ali começou uma nova caminhada. E você ficou bastante no pé dele aí, quando o pastor chamou Sim. pra ele mudar. Sim. Aí eu falei pra ele, ou você faz bem feito para Deus, ou você não faz. Então, eu prefiro que você não faça do que você fazer uma coisa nem lá nem cá, sabe? Nem no mundo e nem na igreja. Então, se você vai servir, você sirva com excelência. Porque eu não lembro, eu sinceramente não lembro com quem conversei sobre uma passagem que fala que maldito homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sim. E não parece que não tá maldito homem que não faz a obra. Tá escrito maldito homem que faz a obra Que faz a obra de qualquer jeito, né? É. Relaxado. Então, assim, para Deus você tem que fazer o melhor, Sim. né? Que eu sempre falo para os jovens Talvez lá, nem né? a perfeição, né? Porque perfeição Não esquece. tem cara. como você fazer perfeito, porque somos seres humanos. Podemos ali errar no momento, falhar alguma coisa. Mas tentar fazer o melhor para Deus. É isso que eu falo para os jovens, né? Somente na igreja, porque a igreja é tudo voluntário, vamos Sim. dizer assim. Então, tudo bem que você é voluntário, não tem horário, não tem como. Quando você estiver fazendo, faça o melhor para Deus. Que você possa agradar a Deus nas suas atitudes, não faça de qualquer jeito, relaxado. E, infelizmente, tem pessoas que vai e faz de qualquer jeito, né? Parece que está sendo forçado a fazer as coisas, né? Mas tem que fazer o melhor para Deus. Eu acho que não é o fazer de qualquer jeito, é o fazer, assim, com a sua vida da forma correta. Pelo menos você tentar levar uma vida correta. Sim. Acho que é a primazia. Sua vida está de uma maneira correta. Nem a minha briga com ele era. Você não está vivendo uma vida correta. Uhum. E você não está sendo exemplo. Você está sendo pedra de tropeço. Então, cuidado. E foi aí que... Aí foi ali que foi o início de Aí tudo. que o chicote estralou. Estralou, né? Eu gosto de falar que meu chamado mesmo assim, né? O evangelho é para aceitar Cristo. Ele foi assim, Deus corrigindo mesmo, né? Através da Fernanda, através de algumas pregações, né? Até para ser meu chamado para pastor, assim, eu pedindo alguns sinais para Deus, e assim, foi uns sinais que meio doloridos, assim, falei, Senhor, entendi meu chamado, mas assim, é bom, porque Deus, ele acaba exortando o seu filho, né? Falou, ó, você quer fazer as coisas? Anda certinho, anda correto, né? E o bom da nossa igreja ali, as pregações são assim, né? Da nossa, não falando mal de qualquer outra denominação, qualquer outra igreja, mas a nossa igreja, né, ela prega que você tem que ter uma vida correta, uma vida certa. Né? Não adianta você levar uma vida de qualquer jeito com Deus, né? Então, assim, estamos aqui, começamos um congresso, né? Esse final de semana de santidade na igreja, e já na primeira pregação já foi, né? Falar, ó, se você quer ter uma vida certa, se aproxima de Deus, se afasta do mundo. O Bisnaga, né? Com o pastor Anderson Bisnaga. Vai, que benção. Ele é top, ele é benção. Então, assim, e realmente, você quer ter uma vida com Deus santa, né, uma vida correta e fazer o melhor para Deus, você tem que afastar do mundo. Tem que afastar das coisas que o mundo oferece. Senão você vai levar uma vida de qualquer jeito com Deus. Uma coisa que eu não lembro se eu perguntei, mas eu vou perguntar agora. Você acha que... Qual que é o seu sentimento? Tipo, tô totalmente liberto, não corro risco ou não? Eu vou ficar em alerta todo dia, porque pra cair, basta estar de pé. Mateus, hoje eu tô firme, porque eu tenho o Espírito Santo. É ele que me fortalece todos os dias. Mas eu ouvi uma frase esses dias de um rapaz que passou na igreja lá,
pedindo ajuda e tal, e eu comecei a conversar com ele, ele falou que era usuário de droga e tal. Eu sentei com ele na frente ali da igreja e comecei a falar, e falei, eu sou um ex-drogadicto. Né? Eu sou um ex-drogadicto, eu fui e tal, me libertei, hoje eu sou pastor. Eu comecei a falar ali da minha vida. Aí ele olhou pra mim e falou, pastor, não tem ex-drogadicto. Uma vez drogadicto pra sempre. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, interessante isso, mas por quê? E ali eu fiquei refletindo, pensando, orei, falei com Deus, falei, nossa Deus, foi uma palavra assim meio que forte no rapaz. Mas ele falou assim, aí eu fiquei refletindo, pensando, né? Aí só não na drogadição, mas assim, qualquer tipo de pecado, vamos dizer, né? Se a gente não ficar alerta, esperto, e não buscar o fortalecimento do espírito, a gente volta. Tem que fazer que nem José. Sai correndo. Tem que sair correndo. Não tem jeito. E tem que ficar firme com Deus. Né? Então, assim, a nossa igreja, ela prega isso. Você tem que buscar o Espírito Santo, fortalecer o Espírito, para você não deixar sua carne forte. A palavra de Deus fala sobre isso. E a nossa doutrina fala sobre isso também. Né? Então, assim, temos que buscar o Espírito Santo para nos deixar forte todos os dias. Porque se você não fortalecer o Espírito, a tua carne começa a ficar forte. Aí teus desejos para as coisas do mundo vai ficar forte. Cara, eu acho que é o grande erro que eu cometi quando eu era mais jovem, de me afastar da obra em si, de fazer a obra, foi tipo assim, cara, eu não posso fazer porque eu não sou perfeito. Eu não posso fazer porque eu cometo erros, eu isso e aquilo. Vou parar de fazer, aí eu vou deixar a vida perfeita, isso quando eu era jovem. E aí quando eu tiver com a vida perfeita, eu volto a fazer o que aconteceu. Fiquei anos sem fazer absolutamente nada, porque... A gente não é perfeito, Deus sabe disso, mas... A palavra fala, sem mim, nada poderia fazer. Mas quando temos o Espírito Santo, a gente vê que Deus trabalha na nossa vida. E Ele nos fortalece. Mesmo com as nossas falhas, né, as dificuldades, né, mas o Espírito Santo, Ele nos dá força e poder para a gente ter uma vida santa diante de Deus. Né? E eu acho que é isso também que fortaleceu muito a Fer, quando ela se converteu e eu ainda era do mundo. Sim. Foi o Espírito Santo que fortaleceu ela. Isso eu tenho certeza hoje. Eu acho que, tipo assim, não foi Deus que fez você ficar viciado. Não. Mas ele é tão poderoso que ele consegue usar esse seu erro e esse seu passado para abençoar as vidas. Mesmo não tendo sido ele provocando esse mal, ele consegue transformar esse mal em bem. Tipo assim, vou pegar essa pessoa, ele transformar ela... Ele permite as coisas acontecer, né, Matheus? Isso que a gente tem que deixar bem claro. Deus, ele permite. Que acontece, as coisas que acontecem no mundo, as pessoas acham que tem umas pessoas que falam que Deus é mau. Deus é mau, Deus que criou o mal. Não foi Deus que criou o mal. A humanidade que trouxe o mal, né? O pecado entrou através da humanidade. Não foi Deus que criou, né, a maldade. Porque Deus é bom. Mas através do homem, pelas suas escolhas, né, mal feitas, acontecem as coisas no mundo hoje. Né? Então eu escolhi ir para aquele caminho. Sim. Não foi Deus que escolheu para mim, foi eu que escolhi. Sabe, eu sabendo que não era certo, sabendo que não era bom, mas eu escolhi, eu quis. Né? Então assim, lógico, Deus permitiu, hoje estou aqui, Deus foi guardando, foi me livrando de algumas coisas que eu poderia ter morrido, ter overdose, tive acidente de carro, acidente de moto, um monte de coisa, mas Deus foi guardando. E hoje estou aqui para testemunhar tudo isso, né? Mas assim, Deus, ele permitiu que isso acontecesse na minha vida, né? Pra gente passar tudo isso, a Fernanda, tudo, pra ter esses problemas. E dá muito trabalho hoje? Dá. Um outro jeito, mas dá, viu? É um trabalho bom hoje, né? Hoje é um trabalho bom, hoje é um trabalho santo hoje. Aí, ó, agora você tá participando, só nós dois tá falando, nós tá cortando ela, né? É verdade, né? Então deixa ela falar. Eu falo muito, esse é o problema. Demais, mas aí é o equilíbrio da casa, sabe? Mas isso daí, eu tinha dificuldade para falar antigamente, né? Falar em público, falar, apresentar. O professor Humberto falou que tinha também. Então, eu tinha dificuldade, assim, né? Até para ir pro seminário eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque foi, eu não consigo falar na frente de ninguém. Não consigo... Aí eu falei, e Deus me chama para ser pastor? Como assim? Não tá batendo aí, não tá... né? E agora eu prego, né? Então agora eu falo até demais, agora se deixar. Mas assim, que nem eu tava falando, e isso aconteceu, lógico, né? Não poderia ter sido diferente? Sim. Mas Deus permitiu para que hoje possamos estar aqui, dando testemunho.
E hoje, que nem brincamos, né? Hoje eu dou trabalho, hoje eu dou um trabalho santo. Então hoje a brincadeira é... O trabalho que eu dou para ela é um outro tipo de trabalho, né? Não é uma dor de cabeça que ela vai ficar sem dormir, preocupado se eu volto ou não para casa, né? Talvez eu durmo na igreja hoje, mas tô dormindo na igreja, não é num bar, né? Sim. Ou não é numa biqueira, né? Por aí, fazendo assim, essas coisas, comprando droga, né? Mas assim, mas eu acho que esses 11 anos, né? Não vou falar. Talvez ela possa estar aos 15 anos aí com Deus, uma vida feliz, né? Eu já sou 11 anos, né? Então são 11 anos que a gente tem uma vida assim, lógico, começo, uma mudança ainda, conversão, tem ali um processo de mudança de vida ainda, tudo, libertação, né? Tal, mas eu acho que a gente tem uma vida hoje que eu posso dizer boa hoje e agradável diante de Deus. E você vai ser pregador, então? Também. Eu? Não. Eu sou mais a quietinha, a que observa e que puxa a orelha dele, que corrige ele. Eu vi uma vez um vídeo que às vezes a gente limita você está ou não fazendo a obra de Deus só se você estiver na igreja. Sim. E às vezes a gente não para pensar que, vamos supor, o chamado da mãe do Billy Graham foi educar ele. Sim. Não foi estar na igreja fazendo isso ou aquilo, não. O chamado da vida dela, de Deus para a vida dela, era ter criado aquele homem do jeito que ela criou, um exemplo. Uhum. E a gente às vezes limita só a gente estar fazendo a obra de Deus dentro das quatro paredes. Não tenho nenhum cargo na igreja, então não estou fazendo a obra de Deus. Então, eu falo que eu sou a minha obra é atrás dos bastidores. Puxando a orelha dele, fazendo ele, olha, presta atenção naquilo, olha aquilo. Cuidado com pessoas. Cuidado com pessoas, cuidado com as suas atitudes, cuidado com suas falas. Então, assim, eu sou atrás dos bastidores. Eu fico mais Lembra que você combinou tal coisa com tal pessoa. Lembra que você falou que ia gravar um podcast? Lembra que você tem compromisso, então... É que agora sai atropelando tudo. Eu saio marcando tudo agora, com todo mundo. Eu aqui em casa, no começo de casado, eu pagava todas as contas. Até o dia que acabou a energia, porque eu esqueci de pagar. Então, ele é nesse nível. Aí nunca mais. Eu não sei, se falar pra você que quanto que é a luz aqui, não faço a mínima ideia. Eu só trabalho e faço... E aí a Janai cuida de tudo. Não, essa parte eu deixo pra ele, porque tá na hora dele aprender também, né? Isso daí isso daí é responsável sou eu agora. Antigamente não, mas agora... Agora é ele. Não ligava muito pra isso não. Mas assim, muito erro das pessoas achar que o pastor, ele é pastor, a esposa também é. A esposa do pastor é pastora. Ela tem que ter funções dentro da igreja. Uhum. Né? E não é assim. Não. O chamado foi para mim, não foi para ela. Né? O chamado dela é para estar ali orando por mim, intercedendo por trás, orando pela minha vida, né, pro ministério. Lógico, algumas coisas ela participa, né? Está envolvida ali, que não tem como, né? Então, quando tem cantina, festa, alguma coisa, ela tá ali. Mas assim, não é que ela é obrigada também ser uma pastora, né? Porque ela não tem a chamada. E às vezes eu acho que muita gente cai no erro de olhar e falar a parte dele é a mais importante. Sendo que a casa sem o alicerce, ela cai. Sim, com certeza. E ela é o alicerce de tudo. Ela que me ajuda muitas vezes, né? Que eu tô ali desesperado ali, dá uma crise ali de... nossa, não tô aguentando. Aí ela, calma, vamos orar, vamos conversar, vamos fazer isso. Né? Então ela fortalece ali um pouco, né? A caminhada. Independente de tudo que vocês passaram, mesmo que vocês não tivessem passado nada disso, o casamento é um desafio, né? Com certeza. Eu acho que o adolescente, jovem, eu também, romantiza muito as coisas. Romantiza muito o casamento, romantiza o sexo. E aí você percebe, eu quero... O foco da sua vida, às vezes do adolescente jovem, eu vou casar. Sim. Ou eu vou ter uma vida sexual ativa. E aí chega e a pessoa percebe que não é nada daquela fantasia do que ela tava idealizando. Sendo que, a única coisa que vai te completar nesse nível que você tá esperando é Deus. Não é? Sim. Você pode fazer sexo com N pessoas e preencher aquele vazio com várias coisas, né? Casar com a pessoa perfeita, entre aspas, perfeita, mas não a rotina vai chegar. O que vai preencher é Deus. Preenche o vazio, né? E como eu faço psicanálise agora, né? E a gente vê isso daí.
as pessoas procuram preencher um vazio que tem dentro dela ali, um sentimento, em várias coisas desse mundo. Né? Então, eu vi até um meme esses dias, interessante o desenho. Né? Uma moça, né, de desenho e tal, vários quadrinhos ali, aí, foi para uma festa. Tô feliz, mas meu coração está vazio. Comprei um carro, tô feliz, mas meu coração está vazio. Comecei a namorar, tô feliz, mas meu coração está vazio. Então, tudo que ela fazia, ela estava feliz por fora, mas o coração vazio, porque ela estava procurando algo para preencher. E no final estava escrito, só Jesus preenche esse vazio do teu coração. E realmente é só isso que preenche nosso vazio, né? É quando a gente tem Deus, a gente entende que as coisas desse mundo é bom, é legal ter. Sim. Né? Você trabalhar, lógico, ter um casamento bom na presença de Deus, ter um carro legal para você sair, uma casa, construir tudo. Mas não adianta você ter tudo isso se não tiver Deus na sua vida. Se você não tiver Deus, você pode não adianta de nada. Pode até ter cargo, porque às vezes a gente idealiza até isso, né? Quando eu tiver o cargo X, eu vou estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Sim. E aí você recebe o cargo, mas não está preparado, a sua vida com Deus não é em casa, não é nula. Sim, então não vai adianta suprir nada. o vazio também. Tá? As pessoas têm que entender que o que preenche o vazio mesmo, um sentimento, um coração ali, é Deus. Não são as coisas desse mundo. E parece que quando preenche, você pode... Não precisa ter tudo perfeito. Não. Você não precisa ter quase nada. Porque, tipo assim, às vezes você não tá ganhando... Deus tá preenchendo seu vazio, mas você não tá ganhando quanto você queria. Você tá tendo uma vida boa. Você não tá com a casa que você queria, você não tem um monte de coisa que você gostaria de ter, mas tá tudo bem. Sim, você tem uma paz. Sim, exatamente. Uma paz ali, uma tranquilidade de coração, uma alegria. Porque você tem Deus. Esse é o importante. E as pessoas acham que para ter alegria, ter felicidade, você precisa ter um iate, ter dinheiro, ter chácara, ter casa na praia, ter uma mansão, uma casa com 10 quartos. Aí quando você compra uma casa grande, só tá você e a esposa, os filhos vai tudo embora, aí tá aquela casa enorme para você limpar. Eu vi uma pessoa que não tá mais na igreja, né? Que acabou fazendo sucesso, fazendo outros vídeos. Ele começou fazendo vídeos para cristão, e aí mudou e saiu da igreja, enfim. Aí ele mesmo falou que começou a fazer esses outros vídeos e parece que, sei lá, em 3 meses ele tinha ganhado, ele tava milionário, alguma coisa assim. E aí ele mesmo falou, o sonho da minha vida era o quê? Era ter uma casa top, era ter um carrão, era ter isso, ter aquilo. Em 3 meses eu consegui tudo isso que eu queria. E aí? E depois? Depois, o que eu vou fazer agora? Não faz nada. A pessoa não consegue fazer nada, né? É interessante que podemos olhar em Êxodo, capítulo 33, quando o povo já saiu lá do cativeiro, tudo, estavam ali, Moisés estava no monte, né? Aí o povo, através de Arão, faz um bezerro de ouro ali, começa a adorar. Aí Deus fala, desce Moisés, que o povo está adorando lá outros deuses, né? E ali, Deus, ele lembra da promessa que ele fez. Ele fala para Moisés, fala, vocês vão conquistar a terra, vocês vão lutar, vocês vão vencer, porque estará um anjo, eu vou enviar um anjo com vocês, mas eu não vou. Mas olha que interessante, Moisés fala, não, calma aí. A gente pode ter tudo isso, pode conquistar qualquer coisa, pode entrar na terra lá. Mas se o Senhor não estiver conosco, a tua presença não for, então a gente não faz eu sair daqui. Moisés entendia isso, que a melhor coisa era a presença de Deus, porque Canaã era a promessa. E é o que acontece nesse mundo. As pessoas querem tudo. Vou conquistar ali o que eu quero, o meu sonho. Né? Eu quero aquilo lá, mas se a presença de Deus não for junto, que adianta ela conquistar? Uma hora ou outra acaba entrando na rotina, perdendo a graça. Sim. Então Moisés ele falou, não, se a tua presença não for comigo, não faz eu sair daqui. Né? E eu acho que isso para a nossa vida também é assim, para o nosso casamento. Né? Para a nossa vida que estamos hoje juntos, né? A gente, lógico, né? A gente quer ter uma vida confortável, vamos dizer assim. Quer, né? Porque temos uma filha também, lógico, pensamos no futuro dela, que não é errado, não é pecado a gente pensar no futuro. Porque a gente, temos que dar um futuro bom para a Júlia, deixar ela, né? Assim, ensinar ela, lógico, também ter as frustrações que vai ter, que o mundo vai ensinar ela, né? Então não podemos também criar ela numa bolha, que ela tem que entender, né? Mas assim, a gente sempre agradece
o que a gente tem para Deus, né? Nosso apartamento, né? Porque assim, até 11 anos atrás, vamos dizer assim, quando eu me converti, a gente não tinha. Eu gastava Mais que ganhar. que ganhava, então assim, e eu não ganhava mal, porque eu tinha meu salário e ainda eu fazia eventos. Então, muitas vezes eu trabalhava e fazia hora extra. Então, muitas vezes na hora extra eu ganhava mais que meu salário, mais os eventos que eu fazia, só que eu gastava tudo com droga, bebida. A gente não tinha casa, tinha um carro, mas não tinha casa, não tinha nada. Então eu saía só, bebia, procurava a felicidade do mundo, vamos dizer assim, né? Mas depois da conversão toda, a gente começou a buscar Deus e Deus começou a nos abençoar, né? Compramos o nosso apartamento, né? Temos o nosso carro, tenho a moto, mas não quero mandar de moto, vou vender, né? Já vou arrumar, vou vender, porque 2 acidentes em 1 ano, aí já ninguém merece mais, né? Então, assim, mas a gente quer ter uma vida boa para a Júlia, a gente pensa nessas coisas, mas a gente não almeja o quê? Ficar rico, né? Vamos ter dinheiro, vamos ter um... Não. Eu acho que até esse desejo de ficar rico não é o problema, dependendo de por que você quer ficar rico. Né? A palavra de Deus fala, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Né? E muitas vezes a pessoa acaba se corrompendo. Porque se você tem dinheiro... Eu falei isso eu conversei com o pastor Humberto. Às vezes, Deus não vai deixar você ficar rico nunca. Se você estiver debaixo da vontade dele, não vai deixar você ficar rico. Porque às vezes ele conhece o coração, ele sabe. Às vezes ele sabe que se você começar a ganhar, que nem pouco, começa a ganhar 500 conto a mais, já sobe pra cabeça, já quer pisar nos outros. Não só pisar, mas assim, eu penso muito, a pessoa tem uma casa na praia, uma chácara, um dinheiro, tem condições para viajar fora, o que acontece? Ela começa a priorizar isso do que Deus. Um final de semana eu vou pra praia. Beleza, não é pecado ir. Você vai com a sua família e tal. Mas o problema é quando você vai todos os finais de semana. Ou tá com aquela dor de cabeça aí, vou ter que alugar, quem vai limpar, é muito... Sabe, começa então, a preocupar com as coisas desse mundo. Então as pessoas começam a priorizar a vida material que tem do que Deus. Né? Lógico, né? A gente também sonha, né? Mais pra frente comprar uma casa, né? A gente mora num apartamento, mas comprar uma casa, a gente sabe, porque a gente quer, é o nosso sonho, mas que seja a vontade de Deus, né? Porque a gente, lógico, buscar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Deus vai acrescentando aí, a gente trabalhando, dando força, sustentando a gente e essas coisas, né? Mas eu acho que eu tô falando muito hoje, né? Não era pra ela falar? É verdade. Ela tem que falar. Você percebeu que ele chega no carro porque... Ela que tem que falar um pouco. Não dá pra competir com ele, não. E assim, tem sido bom, né? Eu acho que esse ano tem sido maravilhoso pra nós, até ela, com Deus, a experiência dela com Deus. Não que ela não teve experiências outros anos, mas ela teve uma experiência boa esse ano aí. Fala aí um pouco da sua experiência. Fala. Já que ele perguntou. Fala um pouco da sua experiência com Deus, como foi. Não, minha experiência com Deus é desde sempre, né? Desde que eu me converti, Deus tem me capacitado, me transformado, moldado. Eu quero que ele me molde conforme a vontade dele, não a minha, né? E você acha que você falaria para quem tá passando o que você passou, ou que tá com um marido ou viciado, ou alcoólatra, ou pensando em desistir? Fé. Crer e confiar em Deus. E buscar. Porque, assim, eu acho que não adianta nada você ter fé e não buscar, que com o tempo a sua fé vai esfriando também. Então, é você ter fé e buscar Deus. Em primeiro lugar, às vezes eu falo para as pessoas, é você focar em Deus. Na época, eu foquei em Deus e tirei o foco dele, né? Porque aí eu não focava mais na vida dele. Eu foquei em Deus, falei, não, é Deus, Senhor, o Senhor vai trabalhar, não sou eu que vou trabalhar. Então... Porque às vezes a gente fica tentado o que eu posso fazer com as minhas próprias mãos para convencer aquela pessoa, e às vezes a pessoa tá num nível que não tem o que a gente fazer, a não ser orar e não tá na força do nosso braço, infelizmente. Então, quando tudo isso aconteceu, os pais dele são da Universal, né? E o pai dele pediu para ele ir junto na Universal, uma série de paradigmas.
E eu falei para ele assim, eu não quero você atrás de mim. Você vá na Universal, você vá com seus pais, mas eu não quero você na Nazareno comigo. Mas por causa da questão dos pais dele mesmo. Você vai com seus pais, faça lá o que você tem que fazer. E aí, Deus colocou ele aonde? Na Nazareno comigo. A gente tava conversando ontem com o Bisnaga lá na casa da Edmeire, quanto o pessoal tem uma visão errada da Nazareno, né? E eu saí vamos supor, eu saí da Assembleia pra Nazareno. Na verdade, a igreja que minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos, foi na Pedra Viva. Não sei se você conhece. Já ouvi falar. Pedra Viva. E aí, com 11, eu fui pra Nazareno Central, né? E aí, com 17, vim pra Assembleia e voltei pra Nazaré, pra segunda NASA, mas agora, porque a gente ficou 2 anos em São Paulo e lá ficou na igreja do Zé Bruno, sabe? Até falei pra ele vir aqui, se algum dia der. E o pessoal às vezes tem uma visão errada da Nazareno, por exemplo, saiu da Assembleia, foi pra Nazareno porque lá é mais de boa, né? Rígida, não sei o quê. Aí uma coisa que eu falei é que o povo confunde muito uso e costumes com doutrina. Sim. Tipo assim, lá pode... dons mesmo, né? Acaba confundindo, né? Os dons Sim. com a doutrina da igreja, né? Sim. Tipo, eu vou falar, lá é mais suave, porque não tem uso e costume X ou Y, não tem nada a ver com a coisa. O que eu ouvi na época, assim, ele não pode pra lá, porque lá não tem oração forte. Eu falei, tá, tudo bem, então ele não vai. E que a gente entende de oração forte? O que é oração forte? O que é oração forte? Uma coisa que eu vi, eu não lembro qual pastor que falou, uma das características de uma seita é falar, aqui tem uma unção diferente do que não tem nos outros lugares. Aqui o negócio é diferente. Aqui não é qualquer igreja, aqui é a igreja. Esse é o problema, né? Essa é uma das características de uma seita, cara. E é o que tem acontecido muito nas igrejas de hoje, né? A pessoa fala muito da bandeira da igreja, né? Do nome. Minha igreja é assim. Minha igreja é assim. A igreja é de Cristo. A igreja não dá o dízimo. Sabe? A igreja é de Cristo. Não é uma oração. O que é oração forte? O que seria uma oração forte? Perguntar à pessoa o que é oração forte. Porque se a gente está falando com Deus, buscando a Deus, porque quem liberta é Jesus Cristo, não é uma oração do A, B, C, fulano, não. Está mais relacionado à sua intimidade pessoal com Deus do que às vezes palavras, né? Às vezes pra você, nossa, esse culto foi uma benção, isso aqui, e o outro irmão lá, o geladão, tá do mesmo jeito que entrou. A irmã mas aí Frozen. É a culpa de quem? Do pastor? Da igreja? Às vezes a irmã Frozen tá lá, não tá sentindo porcaria nenhuma, mas você vai ver a vida pessoal, como se... Não busca. A oração forte do fulano. Eu vou lá porque, cara, o véu se rasgou, entendeu? Sim. Não tem que ter mais um intermediador entre nós e Cristo. Precisa, né? Isso depende do ser humano, né? Depende da gente buscar mais a Deus, depende da gente buscar a presença de Deus, porque se a gente busca, a gente vai nos libertando, né? É uma das coisas que eu amo da nossa igreja, do Nazareno, né? Que nem já falei, não falando mal de outra denominação, cada um tem a sua denominação. Tá falando mal, sim. Ele tá falando mal, sim. Cadê? Né, mas assim, cada um tem a sua doutrina, tudo. Mas a nossa, ela fala que a gente tem que aceitar Cristo, né? Ali somos perdoados pelos nossos pecados, somos convencidos, né? Regenerado, justificado, adotado, mas precisamos continuar buscando a presença de Deus, né? Aí a nossa doutrina vai falar que precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Não adianta só você aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo é bênção, é bênção. Você entregou sua vida para Ele. Mas precisamos ser o quê? Revestido do Espírito Santo. Para ter uma vida de santidade. Precisamos ser santificados, né? Ser batizado com o Espírito Santo, ter o coração em outra. As pessoas têm que entender, né, a nossa denominação, a nossa doutrina nos ensina que os dons, né, são a evidência do batismo com o Espírito Santo. A nossa denominação, a nossa igreja prega que a purificação do coração, a mudança de caráter, né? O que é mudança de caráter? Que a pessoa mente não vai mentir mais, né? Não vai falar mais palavrão, não vai enganar as pessoas, não vai ter uma vida de pecado, né? Então, o que é mudança de caráter? Isso é você ter uma transformação de vida. Eu acho que mesmo que faça todas essas coisas, ele vai ter a consciência dele acusando. Mas porque, assim... mas aí... não, o Espírito Santo não nos obriga, né? Mas por exemplo, aí, se eu quiser beber, eu vou beber. Se eu quiser falar palavrão, eu vou falar palavrão. Sim, mas aí só que eu não isso vou que nem a gente fala, a gente tem 2 obras da graça na nossa denominação, né? Na primeira obra da graça, que é onde a gente aceita a Cristo,
Ali é uma luta ainda com a carne e com o espírito. Paulo vai falar, né? Da luta com a carne e com o espírito. Só que a partir do momento que a gente é batizado com o Espírito Santo, Mateus, ele nos dá força e poder e a gente entende que aquilo ali é errado, então a gente vai falar não. Né? É por isso que eu amo, né? Eu falo que eu amo a nossa doutrina, né? Hoje eu sou nazareno puro e, sabe? Por quê? A gente precisa do Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem autoridade e poder para falar não para a tentação. Né? Então, assim, lógico, temos a tendência de pecar. Né? A nossa doutrina prega sobre isso também. Não fala que você é batizado com o Espírito Santo, nunca mais vai pecar. Né? Isso é mentira. E é muito importante, porque eu acho que até foi uma das coisas que eu falei com o pastor Humberto, que não pode ser uma mudança só para aparente, tem que ser uma coisa de dentro para fora. Sim, porque senão, às vezes, você vai se obrigar. Não, vou me obrigar. Às vezes você pode até conseguir por um pouco curto período de tempo, vou me obrigar a não fazer tal coisa errada, mas se não for o poder do Espírito Santo... Não, por isso que quando você é batizado com o Espírito Santo, a mudança vem de dentro para fora. Né? Então, assim, aí a gente busca Deus, e quando a gente é batizado com o Espírito Santo, cara, a gente tem força. A pessoa tem força para falar não pro pecado. Ela tem autoridade. É por isso que a nossa doutrina fala, não para só na primeira obra. Não para só ali, né, aceitou a Cristo. Busca ser batizado com o Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo que vai te fortalecer todos os dias. Né? Então, é isso que nos fortalece. Né? Lógico, ele não vai, como que fala? Tirar ali, né, que nem a gente fala do pecado original, né, pecado adâmico. Né? Temos a tendência de pecar. Mas com o Espírito Santo é difícil. Cara, é difícil. Né? Porque uma hora ou outra a gente vai acabar pecando, vai acabar fazendo uma coisa errada, mas a diferença é que você... Não, que aí a gente vai ter um conflito. Sim, não, aí, né, que nem a nossa igreja prega sobre o erro e pecado. Né? Exatamente. Tem o pecado e tem o erro. E tem uma diferença de você errar, né, e você pecar. Né? Então, tem uma diferença ali na nossa doutrina sobre isso. Então, tem intenção. E também a sua atitude depois, né? Sim. É só ver a diferença entre Davi e Saul. Porque se a gente for olhar humanamente falando, assim, entre aspas, o pecado de Davi foi muito mais grave do que de Saul, humanamente falando. Humanamente. Mas, depois, com arrependimento, ele foi considerado segundo o coração de Deus. Sim, exatamente. Então, você olha ali e fala, ele se arrependeu. Uhum. Né? Ele estava mais se importando mais com a vida dele com Deus. Do que em perder o reinado, em perder tudo. Sim. Né? Então, assim, é isso que o ser humano tem que entender. Né? Sobre isso, sobre buscar mais a presença de Deus, que fortalece mais, que restaura a saúde, restaura o casamento, Deus restaura tudo. Sim. Né? E estamos aqui com prova viva, nós casados, né? Fez 20 anos. Aí, eu tô querendo aumentar. Já tá errando aí. Tô querendo aumentar. Puxar a orelha dele. Tô querendo aumentar. 20 anos. 20 anos aí de casados, né? Lógico, entre altos e baixos, tivemos esses 20 anos. Né? Eu acredito que dos 10 anos para cá a gente só foi crescendo. Né? Isso agradeço muito a Deus, porque a gente foi buscando mais a presença de Deus juntos. Né, fomos mais, né, nos fortalecendo, né, apesar que amadurecendo, né, na fé, né, também como ser humanos, né, e assim, eu tive que ganhar a confiança dela de novo. Eu ia perguntar isso pra ela. Pode perguntar aí. Pra ela. Porque eu tô falando muito. Não, brincadeira. Como foi, né, isso, porque até foi uma quebra de confiança. Sim. Até você falou, vocês não tiveram, teve a vida financeira prejudicada e para você só estava difícil, não porque tinha uma atitude dele por trás que estava dificultando. Imagina o quanto foi difícil, foi um processo. Foi todo um processo, tanto de... Porque assim, mas drogas não é uma traição, não, é uma traição sim. Claro. Não é só financeira. Ele não deixou de mentir pra mim. Ele não deixou de sair. Eu vou trabalhar. E não estava indo trabalhar. Uhum. Então, ele, assim, ele mentiu muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Foi bastante. Foi bastante. E ele sabia mentir. Isso que é pior. Sabia muito, mentia. Não, a pessoa muito que é bem. drogadicto, Matheus, ela
sabe mentir bem. Ela sabe mentir Né? bem. E agora a gente tem um tratamento na igreja lá, então as pessoas chegam contando historinhas, a gente já sabe a história. Foi, ô, meu amigo, já conheço essa história, eu sei dessa história, né? Se a pessoa tá mentindo ou não, tal. Então assim, que nem ela falou, mentia muito, mentia tudo. Até que quando, né, comecei, procurei ajuda, a libertação, tudo, pedi ajuda para ela, né? Meus familiares estavam tudo junto ali, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, tudo ali, né? Ela mesmo falou, eu não vou separar de você, mas eu vou te ajudar, mas também não confio em você. Não confio. Então eu tive que começar do zero para ganhar a confiança dela. Eu acho importante isso que você faz e ela faz também, que é a mesma coisa que o pastor Humberto faz, que é se mostrar o quanto é frágil, sabe? O quanto teve erros e o quanto se tirar do pedestal. Porque às vezes a gente tem muito, eu creio que tem muitos líderes que se colocam no pedestal de vida, entre aspas, perfeita, que acaba não fazendo sentido para quem tá de fora vivendo uma vida totalmente, tipo assim, eu não vou conseguir chegar no nível de intimidade com Deus que esse cara chegou, porque ele já tá nessa já desde que nasceu, desde criança. Sim. E às vezes olhando... Falar, né, pastor tem uma intimidade maior com Deus, não. Exatamente. Às vezes olhando para vocês hoje e falar, nossa, o pastor Oséias teve uma vida assim, toda quebrada, aconteceu isso e aquilo, e hoje ele é um homem usado por Deus, então eu também posso sair dessa. Não, tem pessoas que assim falam, como assim você foi drogadicto? Você usou droga? Aí o pessoal não acredita muitas vezes, né? Aí eu começo a falar, dar testemunho, né? E assim, o interessante quando eu começo a dar testemunho, e o pessoal olha, quando eu falo que isso tudo foi no casamento ainda, né? Lógico que eu conheci as drogas antes de conhecer ela, né? Maconha, cigarro, mas o ápice foi já no casamento. Eu tinha já 19 anos, já estava casado com ela. Né? Então, assim, aí as pessoas, nossa, né? Então, assim, e tipo assim, que nem você falou algo interessante, né? Não é porque somos uma família pastoral que a gente não tem problema, não tem dificuldade. A gente tem sentimentos, somos seres humanos também. E Deus sabe disso. Né? E as pessoas acham, não tem problema, tal. Então, assim, né, que nem eu preguei semana passada para os jovens, né, e ali eu falei um pouco da minha vida, o que aconteceu semana passada. Até mandei mensagem para ela. Na quarta-feira, falei, nossa, eu não tô aguentando. Aconteceu isso, muitas coisas acontecendo assim. Chorei em casa, orei, falei, Deus, que provação essa semana, esse ano. Que prova que tá sendo, que difícil, que dificuldade e tal. Só que assim, ela falou, Deus sempre tá conosco, nos ajudando. Sabe, aí vem a palavra de Deus, né? Lá em Êxodo, capítulo 2, finalzinho ali, Deus lembra da promessa que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Né? Ele ouve a oração do povo, o clamor do povo. Quer dizer, Deus está sempre... Ela falou, não, Deus está com a gente, não se preocupa, vamos orar. Quer dizer, então, a gente tem as nossas fragilidades, vamos dizer assim. Sim, não é porque é pastor que não tem, né, fragilidade. E eu vejo quanto a gente é abençoado com as esposas que a gente tem, né? Porque eu acho que o jeito que você escondeu esse problema seu que você tinha com a droga e com essa vida, foi a mesma forma que eu escondi a depressão da minha esposa. Sim. Ele não muda, né? Não. O pessoal acha, depressão é uma coisa, drogadição é outra, traição, casamento é outra. Não, tudo é problema. Tudo traz consequência. E ela não fazia noção, porque a ponto de, quando eu tava numa das maiores crises de depressão que eu tive, e eu escondendo dela, ela achava que eu não amava mais ela. E me arrependi. A Giovana tinha 3 meses de idade. Ela depois me contou, eu achei que você não me amava mais, que você se arrependeu de ter casado, que você não estava feliz no casamento, e não tinha nada a ver, porque eu escondia a depressão até... Escondia até teve um dia que não tinha mais como, e eu explanei tudo pra ela, falei, e aí ela bateu aquele peso que eu acho que você, tipo, eu quero morrer, eu não quero mais estar vivo. E às vezes eu fico pensando, será que eu devia falar isso, cara? Eu tô me expondo, mas eu preciso falar, porque eu fui uma pessoa que sofri mais de 10 anos de depressão. Sofri muito, mas sofri muito. E a gente tem que falar da nossa vida, né, Matheus? Eu me sentia num poço sem fundo. E Deus me tirou de lá.
E me tirou do momento que eu já não aguentava mais e eu não via mais solução para... Eu achei que eu ia viver o resto da minha vida com aquela depressão, indo e voltando, mais de 10 anos. E Deus curou. Mas aí, Matheus, a gente tem que falar, né? A gente tem que falar da nossa vida, porque isso é um testemunho do que Deus fez na nossa vida. Né? E muitas vezes as pessoas acham que depois que a gente aceitou a Cristo, a gente não tem que falar da nossa fragilidade. Uhum. Acho que tem que falar, somos seres humanos, Deus sabe de tudo isso. Né? Ela passa por dificuldades durante a semana, eu também passo, todo mundo passa. Até é interessante que ontem mesmo um jovem chegou para mim e falou: nossa, pastor, a pregação do senhor, né, a pregação do senhor semana passada me tocou. Eu falei: mas por que não? Porque a gente olha assim, sempre o senhor está sorrindo na igreja, sempre está conversando, sempre está brincando, tipo assim, então o senhor não tem problema. Eu falei: não, tem sim, se você parar de conversar com a Fernanda comigo, a gente tem problema. Mas as pessoas acham que, porque é pastor, que é uma família pastoral, não tem problema. E tem. A gente tem, sim, as dificuldades do dia a dia. Né? Ou o jovem, nem o pastor Cláudio Aldi falou. O jovem chegou pra mim: ai, pastor, o senhor que deve ser feliz, o senhor é casado, deve fazer sexo todo dia. Eu falei: deixa ele sonhar. Deixa ele casar. Deixa ele casar, meu Deus. Coitado. Deixa ele ter filho, pra piorar ainda. É que nem aquilo que eu falei, a gente coloca Sonhos, né? sonhos na vida, romantiza as coisas como se, quando eu tiver casado, quando eu tiver vida sexual ativa, quando eu tiver um cargo na igreja, quando eu tiver isso, quando eu tiver, Vou tá bem. Quando você chega no ponto, você vê que é uma coisa normal da vida, como normal, qualquer outra. Dia a dia. O romantizar casamento, eu acho que é uma das piores coisas, sabe? Nossa, eu acho que é terrível, porque daí terrível. você chega naquela realidade e é totalmente diferente. E, assim, É a mesma coisa que com pornografia. A pessoa romantiza o sexo, chega na vida sexual ativa e não tem nada a ver. Eu falo que, porque se meu marido me trair, eu vou largar. Quando eu ouço a pessoa falando isso, eu já rio. Eu rio por dentro, porque eu quero ver se vai ser tão fácil assim, uma traição fazer você largar. Porque não é assim. Eu lembro que quando ele iniciou... Porque a traição é uma coisa que São aconteceu. várias coisas, né? E a traição de sexo é outra. Sendo que você teve uma vida com aquela pessoa. Aí, não foi só aquilo. Quando ele começou a fazer o seminário, ele precisava me contar, ele precisava confessar os outros pecados dele. Isso daí foi em 2016. Eu te falei que foi em 2010, que eu descobri em 2016 para 2017, ele me encontrou a outra face. E qual que era a outra face? Ele tinha outras mulheres. Ele teve relação com outras mulheres. E aí ele veio, numa DR que a gente estava tendo, ele veio e jogou em cima de mim. Porque... Finalzinho de 2015 foi, né? Não, 16 para 17. Você não é bom de memória. Não, sou muito bom de memória, não. Ainda bem que ela é boa. E aí ele veio e jogou essa bomba em cima de mim. Eu lembro que na hora eu até fechei o olho. Porque assim, subiu um fogo da ponta do meu pé e foi subindo. Talvez você não tinha porte de arma. Não, eu tava na rua ainda pra ajudar, né? Eu fui subindo. Eu até fechei o olho e falei: agora eu vou avançar nele. Agora eu avanço nele. Se a gente nunca brigou feio, agora eu vou avançar nele, porque não é fácil você ouvir isso. E eu fechei o olho e o Espírito Santo veio e falou pra mim assim: isso faz parte do passado dele. Você perdoou o passado dele, então perdoa. E é mais fácil a gente não diminuir a sua dor, mas às vezes é mais fácil julgar o eu do outro e esquecer do quanto Deus se humilhou, quanto Jesus se humilhou para nos dar salvação. Então, e uma traição não é o fim do mundo. Se você pensando por esse ponto, tanto que Deus sofreu, uma traição é nada. E o Espírito Santo falou: então perdoa. Você perdoa o passado, você vai perdoar. Eu tô com você e eu vou te dar força. E Deus me deu força, não foi assim: eu perdoei ele, olhei pra ele, aí acabou. Não acabou. Foi um tratar de anos pra acabar. Tanto é que hoje eu falo sem vergonha, sem medo de que isso ia acontecer, mas foi um tratar de Deus por anos. Anos Deus veio tratando esse sentimento. Porque não é fácil para uma mulher nem para o homem. E eu acho que as coisas no mundo estão tão invertidas que a pessoa que tem a atitude de perdoar o outro é a trouxa. É isso mesmo, é a trouxa. trouxa. É a fraca. É a fraca, é a trouxa, sendo que pra você tem que ter uma força pra você perdoar. E hoje em dia as coisas não estão invertidas, que a pessoa que perdoa é a trouxa, a babaca, é isso, é aquilo outro. Que é uma estratégia do inimigo. Do inimigo mesmo, isso que eu falo. Ele usa isso pra... Do inimigo ele usa pra falar: não, você é muito fraca pra perdoar.
né? Você não é quem você é para perdoar, não sei o quê. Então são coisas que ele vai usando para estabilizar a pessoa, né? Ou às vezes a gente mesmo pensando, tipo, a pessoa que fez isso, essa tal coisa, só merece a morte. Sendo que a gente volta naquela, quanto Deus se humilhou, entendeu? Acho que só de ter se despido só para ter nascido humano, acho que já era humilhação suficiente. Ele foi... Não precisava, né? Não. E até acho que a gente tava conversando ontem sobre quando ele teve sede na cruz, sabe? E levaram a esponja com vinagre. Até aquele dia não sabia do contexto, né? Que a esponja com vinagre era usada como se fosse papel higiênico. Sim. Como se fosse papel higiênico. Então, além de tudo, pegaram a esponja que o povo usava para se limpar. Para se limpar e colocaram na boca dele para matar a sede dele. Então, são coisas que a gente vai... Né, Deus vai nos mostrando e vai tratando e trabalhando, né, sobre isso daí na nossa vida, né, nosso casamento, né, restaurou nós aí, né, então hoje estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes, né, somos felizes, hoje somos felizes, né, lógico, tem aquelas coisinhas de casal, que todo mundo tem, né, você deixou a pasta assim, mas eu quero assim, você deixou o prato aqui, mas eu quero o prato aqui. A toalha em cima a toalha. Né? Então são coisinhas que isso é normal de um casamento, de um casal, de uma família, né? Mas assim, em questão das outras coisas, Deus trabalhou nosso coração, trabalhou nossa vida, né? Hoje somos felizes, que nem eu falei aquela vez aqui, que eu vi a primeira vez. Hoje sou grato pela vida da Fernanda, se não fosse ela também, né, com as orações, persistência, tudo ali, não estaria hoje onde eu estou, com certeza, né? Mas assim, porque ela orou, persistiu, ela queria separar, né? Deus não. Acho que até sua mãe falou para você também, né? Casamento é um só. Não, eu falei, no dia em que a gente se casou, minha tia falou, se não é certo, vocês separam, né? Eu virei para ela e falei, não, casamento é um só na minha vida. Então, não existe... Então, assim... Então são coisas assim que, graças a Deus, estamos aqui. Hoje a gente usa tudo isso, lógico, para alcançar outras famílias, né? E tem famílias passando pelo mesmo problema que a gente passou. Tem famílias, tem homens aí que são casados, tem problema com bebida, droga, entre outras coisas, até traição. Tem mulher sofrendo, ou vice-versa. Hoje tem mulher também que está usando droga, fazendo as coisas e o marido não. Então assim, mas hoje, né, graças a Deus, Deus nos usa para abençoar e dar o nosso testemunho para alcançar essas pessoas, né? Porque assim, o sofrimento foi maior, foi dela, não foi nem meu. Sim. Né? O sofrimento dela foi maior. Também. Né? Mas assim, depois não deve ser fácil se libertar. Não, aí depois a gente começa a entender tudo, fala, nossa Deus, por que tudo isso, né? Por que aconteceu tudo isso e tal? Mas teve um propósito. Hoje a gente sabe de um propósito, a gente usa Deus nos usa para alcançar outras vidas, né? Que nem você perguntou, né, para ela, o que ela falaria para as pessoas hoje, para as mulheres, né? É ter fé. Ter fé. A primeira coisa é fé. Quando o senhor decidiu contar das traições, etc., já estava na igreja, já estava firme com Deus? Tipo, é uma das questões que eu vejo bastante discussão. Trair, não traio mais, devo contar? Não, você tem, porque assim, Deus estava cobrando. Falou, você tem que... E outra falou, não, se eu tenho que ter uma vida certa mesmo com Deus, e ter um casamento bom, eu tenho que falar a verdade. A gente tem que ser transparente um com o outro. Porque querendo ou não, ela teria o direito de se separar se ela quisesse. Sim, então, talvez seria injusto se escondesse isso dela. Então, o Espírito Santo foi... Não, sim. Foi incomodando. Aí, quando eu falei... Né, eu até falei pra ela, né, nós estávamos sentados, nós estávamos na casa dos pais dela, nós estávamos de férias, nós estávamos lá na rua, sentados na calçada, eu falei tudo. Aí eu falei, decisão que você tomar, tá tomada, vou fazer o quê? Qualquer um que ouvisse o que ela ouviu, tchau e bênção, cada um segue o seu rumo. Né, então assim, eu já estava preparado para ouvir qualquer coisa dela. Né, então assim, então são coisas que Deus foi trabalhando e tratando. Mas Deus falou, não, você tem que falar. Né? Só que tem consequências. Sim. Tem, qualquer coisa que você vai fazer hoje tem consequências.
Né? Então eu falei pra ela, não, tem que ser transparente, eu tenho que falar a verdade. Né? Não é só o problema da droga, né? Pornografia, bebida, essas coisas. Teve também traição física contra as pessoas, né? E eu tenho que colocar isso para fora. Né? E a Bíblia fala isso, né? Confessar o seu pecado um ao outro, né? Falar, né? Por quê? Para aquilo ali tratar você também, porque eu também estava me prejudicando. Eu estava também me machucando e também estava me sentindo mal. Né? E eu não estava me sentindo bem. E isso me ajudou também no meu processo ali com Deus, né? Da minha vida com Deus. Já estava liberto das drogas, né? Já estava no seminário, que ela disse, ali 1 ano. Mas assim, tinha coisa que ainda precisava colocar para fora. Você fez eu lembrar do caso do irmão que se converteu dentro da prisão. E ele já estava para ser liberto, né? Só que tinha crimes que o Ministério Público não sabia. E ali Deus tocou no coração dele de chegar lá confessar tudo. Confessar tudo. Tanto que ele deu um testemunho na igreja. Acho que o Léo comentou a verdadeira liberdade, né? Ele foi dar o testemunho na igreja e todo mundo falou, Glória, você vai sair. Não, irmão. Eu vou passar o resto da vida na cadeia, mas hoje eu sou livre. Sim. Sim, você está livre. Você está liberto, né, dos seus pecados, das suas acusações. Vamos dizer, porque o diabo ele usa isso, né, para destruir você, para te acusar e fazer as coisas. Então, assim, aquilo ali me ajudou muito também, né? Lógico, no momento para ela não foi fácil, mas também foi bom para minha vida, porque aquilo eu coloquei para fora, né? E aquilo ali me ajudou a crescer espiritualmente também, né? Então eu precisava. Então as pessoas têm que entender que quando a palavra de Deus fala confessar os seus pecados, aquilo ali é para tratar você com Deus, né? Não é só com a pessoa, não é só com quem está do seu lado ali, porque assim, é com Deus, e a nossa preocupação é a nossa vida com Deus. Eu acho que eu não perguntei, eu não perguntei, mas você já sofreu algum preconceito pelo passado, dentro da igreja, depois de convertido, quando a pessoa soube, esse cara aí é viciado, fez isso, fez aquilo? Não, tem pessoas assim, dentro que... da igreja, não. Assim, agora, antes, né, até no começo da conversão toda, as pessoas falam, você não tem futuro, você não vai ser ninguém. Né, ou até mesmo quando estava no mundo das drogas, assim, você não consegue nada, né, porque assim, e outro, o preconceito que eu tinha era comigo mesmo. Né, eu mesmo acabava, não, eu não consigo. Sim. Eu sou burro, né, porque eu tenho dificuldade, né, na fala, para guardar coisas, né? Então foi a consequência das drogas, né? Que nem eu falei. Então eu leio coisas, eu escuto, eu assisto, mas eu não consigo guardar nem 10%, nem 20% eu consigo guardar das coisas, né? Mesmo eu lendo, mesmo eu escrevendo, mesmo eu assistindo o mesmo assunto, mesmo tema, eu não consigo, eu tenho dificuldade, né? Aí o pessoal, mas como que você é pastor? Como que você prega? Eu faço esboço. E tem que anotar ali. Eu olho para lembrar, senão eu dá um apagão, eu esqueço mesmo, dá um branco. Mas assim, Deus capacita, Deus guarda, Deus ajuda. Mas são coisas que a gente vai buscando em Deus, tudo isso. É Deus que vai nos ajudando com essa questão. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus por quem eu sou, por que eu faço, mesmo com as minhas dificuldades, meus problemas, mas no começo eu mesmo me julgava. Eu mesmo me criticava, né? Até mesmo quando eu fui para a segunda igreja, né? Porque, querendo ou não, ali tem o pastor Humberto, tem o pastor Emerson, o pastor Wagner, agora tem o pastor Léo, e eles falam bem, eles pregam bem, graças a Deus. O Léo mais ou menos. O Léo mais ou menos? Assim, então eu vejo e falo, nossa, que legal, que bonito, né? Tem o pastor Victor agora, né? Que é o pastor mais novo. Tipo, então você vê, assim, eles falando, pregando ali, nossa, que bonito, que legal. Né? Eu admiro, porque assim, eu tinha essa dificuldade, né? Eu tenho, né, essa dificuldade. Só que o que aconteceu, me comparava muito. Nossa, eles são bons, eu sou ruim. Você fez eu lembrar de uma pregação, eu lembro as coisas, mas eu não lembro o contexto, nem quem falou, nem nada. Eu só lembro aquele pastor, parece que a filha dele tinha quebrado o lápis de giz de cera, e aí chegou nele, pai, o giz de cera quebrou. Como é que o giz de cera quebrou? E aí ele falou que na hora ficou pensando de forma de falar pra ela, olha filha, agora você tem 2 giz, e aí fazer uma coisa bem
muito mais elaborada para dar uma lição para ela, e aí parece que o Espírito Santo fala para ela que o giz quebrado ainda funciona. E aí e depois ele foi pensar na profundidade daquilo, um giz quebrado nas mãos de um artista ainda é possível fazer uma obra de arte. Sim. E não é mérito da pessoa usada. Não, sim. Deus. É Deus que usa, né? Então, aí hoje eu entendo, né? Deus que capacita, Deus usa, né? Então, assim, eu agradeço a Deus por onde eu tô, porque eu aprendo muito ali com eles, com todos esses pastores que eu citei, né? Da forma de falar, de se comportar, né? Nas falas. Aí eles falam umas palavras meio difíceis, eu olho pro Carlão do lado e falo, nossa, Carlão, que palavra é essa? Aí já anota assim, sabe que eu anotei certo, né? Língua estranha? Então, assim, mas assim, é admirável, e eu tenho aprendido muito isso. Mas hoje eu já não me comparo tanto. E hoje, né, umas pessoas já falaram, pastor, eles são assim, o senhor é desse jeito. Deus usa ele daquelas formas e Deus usa o senhor do jeito que o senhor é. Né? Tem que ter uma pessoa como o senhor aqui também. Então são coisas que vai acontecer. Né? Então são coisas que, da forma que o senhor é, Deus usa. Mesmo com a sua limitação, essas coisas tudo, né? Mas assim, quem me ajuda muito é a Fernanda também. Ela que me ajuda nas escritas, muitas vezes eu escrevo o esboço da pregação, mando para ela corrige alguma coisa. Tá faltando aqui, vírgula, tá faltando uma, sabe, essas coisas assim. Então ela me ajuda muito nessa parte, né? Mas eu me cobrava, falava, mas por quê? Excesso de uso de droga. Então eu não consigo. Eu mesmo me limitava. Eu sou burro, não consigo fazer isso, não vou conseguir ir para frente, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir falar nada com as pessoas, por quê? Por causa que eu me julgava, mas hoje já não me julgo não, hoje Deus me usa, do jeito que eu sou. Porque a gente falou da última vez, não é sobre você? Lógico, eu tenho que me preparar, né, eu tenho que ler, isso vai me ajudar, né, até o pastor Humberto falou, Zé, você tem que ler bastante, você tem que, para você também, né, se preparar um pouco mais, para você conseguir falar direito, falar melhor e tal, né, para tirar um pouco, mas mesmo assim, ele fala, Deus, me usa. Hoje já... Fernanda, você acha que você já tendo que incentivar ele? Sim. Porque ele não acreditava nele mesmo, sim, alguma coisa do tipo? Vários casos de desânimo. Semana passada mesmo. Semana passada, eu estava desanimada e ele estava desanimado. Aí desandou, os dois desanimados, imagina. Os dois desanimados, sabe? Aí eu falei, não, vamos levantar e dar força. Levantar e dar força para ele, sabe? Então, assim, estavam os dois desanimados. Não foi fácil dar força. Aqui, ó. Isso. Não foi fácil dar força para ele também. Porque eu também não tinha, como que eu ia dar aquilo que eu não tinha? Mas Deus na hora capacitou e a gente conversou. E às vezes não é na fragilidade que a gente consegue ver, poxa, a Fernanda tá se sentindo tão fraca, mesmo assim Deus tá usando ela grandemente, ou o pastor José tá se sentindo fraco pelo passado, pelos problemas, etc. E mesmo assim Deus usa ele, consegue fortalecer. Sim. Então, isso, o bom que a gente acaba entendendo é que é Deus que nos fortalece. Sim. Sempre quando a gente está desanimado, triste, e as pessoas não entendem muitas vezes isso, que é uma família pastoral, que nem eu disse, ou é um pastor, família pastoral, nunca tem desânimo, nunca tá triste. Não, a gente tem sentimento também, a gente tem coração também. Isso que é mais que Elias, cara. Então, nossa. Jesus mesmo, Jesus, ele chorou também, né? Ele sentiu dor, angústia profunda. Angústia. Então, assim, as pessoas acham que, não, os homens da Bíblia eram semideus. Os pastores são semideus. Não, é tudo ser humano normal. São usados por Deus, lógico, né? Busca a presença de Deus, mas é tudo ser humano, tudo tem sentimentos, tudo tem suas dificuldades e lutas também. Mas a gente entende que quem nos fortalece é Deus. É Deus, o tempo inteiro. Deus é toda hora. Deus é toda hora. É isso. Quer encerrar? Já tá dando, não, vocês que sabem. É que tem um negócio lá de casa ainda. Tem um car system. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi maravilhoso, apesar dos problemas técnicos que a gente teve no começo, de ter que parar. Mas eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês, continue abençoando. Amém. Vocês sejam usados. Eu que agradeço aí, né, pelo convite, né? Apesar que depois que eu assumi, eu falei mais que ela, né? Tá louco, eu atravessei ela. Sempre foi assim, né? Não tem jeito. Mas é isso, foi bom estar participando aqui, foi gostoso, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela
Para isso poder daí. levar um pouquinho da nossa família, do nosso testemunho, Sim. do que a gente passou e... Quer que eu corte o microfone dele um pouquinho pra você falar? Ou deixa ele lá no canto? Depois corta, né? Que é mais fácil. Aí para de falar. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreve nesse canal, apoia esse canal pelo QR Code que vai estar aqui em algum lugar que eu ainda não sei onde eu vou pôr. E obrigado.